E desde que o novo título do One Shot foi revelado, a chama da possibilidade do Mitsuki ter algo a ver com Toneri foi reacesa. Estão surgindo várias teorias sobre o assunto. Talvez alguns de vocês até achem que as pessoas estão exagerando, afinal é apenas um título, mas é um título com muitas referências. Em primeiro lugar, o nome Mitsuki pode ter vários significados referentes à lua dependendo do kanji usado para se escrever. Ele pode significar luz da lua, lua bonita, o que por si já possui uma forte ligação com o título do novo One Shot. O caminho que a lua crescente ilumina, que também pode se referir ao caminho que a lua faz saindo da lua nova e indo para a lua cheia, aonde a lua vai crescendo, por isso o waxing, crescente. Todas estas referências envolvendo a lua podem realmente significar que ele tem algo a ver com Toneri. Só que, como Orochimaru ou Orochimaru, se vocês preferirem, teria conseguido o DNA do Toneri em primeiro lugar? Antes de tudo, eu irei descartar as possibilidades meio absurdas, como o Orochimaru em um corpo de mulher, ou uma subordinada ter participado secretamente dos eventos do The Last e ficado presa na lua, tendo algum tipo de relacionamento com Toneri depois. Inclusive, eu mesmo acho difícil o Orochimaru ter participado secretamente dessa missão. Só o Kakashi sabia da missão. Além disso, como Orochimaru conseguiria o DNA do Toneri se ele saiu do castelo pouquíssimas vezes durante o filme? A única chance que eu vejo que talvez ele poderia ter conseguido o DNA do Toneri foi quando o Toneri decidiu ficar na lua e desapareceu nas sombras. Mas aí, como Orochimaru teria voltado? Pois a passagem se fechou. A menos, é claro, que a passagem se abra de tempos em tempos, mas aí já são outros 500. Então, como Orochimaru teria conseguido o DNA do Toneri se ele não participou dos eventos do The Last ou entrou em contato com Toneri? Vocês já tentaram se perguntar como Toneri controla tantas marionetes à distância? Aí vocês vão dizer: mas no filme foi mostrado claramente que o Tenseigan receptáculo de energia é o responsável por controlar e animar as marionetes. Certo, mas como elas captam o poder do Tenseigan? Ainda mais estando na Terra, numa distância tão grande de sua fonte de energia. Será que nós já não vimos algo similar antes? Isso mesmo, meus amigos, elas teriam receptores de chakra. As hastes negras, entre aspas, que já vimos vários personagens usando e que possuem utilidades variadas. Inclusive o que o Nagato utilizava para controlar os corpos do Pain. Vamos dar uma olhada no golem usado pelo Toneri. Observem que ele possui esferas negras em suas costas e em seu interior, que eu imagino que sejam os seus receptores. Mas aí vem a pergunta: afinal, o que isso tem a ver com o DNA? Estes receptores brotam do corpo do usuário. Logo, não seria impossível acreditar que eles possuem alguns resquícios de sangue ou tecido do usuário. E disso viria o DNA necessário para que o Orochimaru pudesse conduzir seus experimentos, clonando o Toneri ou utilizando este DNA como base para melhorar o seu próprio DNA e assim criar o Mitsuki. Eu posso imaginar que o Mitsuki foi uma espécie de clone melhorado. O Orochimaru pegou uma de suas células, implantou o DNA do Toneri nesta célula e a cultivou, assim criando um ser híbrido entre o Toneri e o Orochimaru. Algo semelhante ao que eu imagino sobre os clones do Shin. Eles são clones melhorados ou aperfeiçoados com o DNA do clã Uchiha ou Uchiha, se vocês preferirem. Lembrem-se que o Shin original não é um Uchiha verdadeiro. Depois que toda aquela situação que aconteceu no The Last terminou, o Orochimaru teria procurado pistas sobre quem teria causado aquilo. Ele teria ficado fascinado com alguém que teria o poder para mover a própria lua. Então ele correu atrás de pistas, DNAs, etc. E ele teria conseguido colocar a mão em uma das marionetes que o Naruto conseguiu derrotar em Konoha. E dessa marionete ele teria conseguido o receptor que teria o DNA do Toneri. E além dos prováveis receptores e marionetes, nós também poderíamos ter outras fontes de DNA. Por exemplo, as roupas que a Hinata estava usando, que poderiam muito bem ter fios de cabelo do Toneri pela proximidade que eles tiveram durante o filme.
E só para terminar aqui, eu vou deixar bem claro que isto aqui é apenas uma teoria. Eu posso estar errado de hoje para amanhã, só que são inegáveis as referências e simbolismos que o Mitsuki tem com a Lua, o que ligam ele ao Toneri inevitavelmente, mesmo que ele não tenha nada a ver com o personagem. Vou lembrá-los que o clã Kaguya também possui suas referências com a Lua, que é o seu próprio nome, Kaguya, que na mitologia japonesa é a princesa que veio da Lua. E em Naruto é a rainha / deusa / demônio / ser transcendental que um dia quase destruiu o mundo, e que por sua vez estava selada na Lua. Sendo assim, o Mitsuki poderia muito bem ser um clone aperfeiçoado com o DNA do Kimimaro e não com o DNA do Toneri. Inclusive, isso seria bem simbólico, pois o sonho do Kimimaro era se tornar um só com o Orochimaru. Isso seria uma grande honra para ele. E nesse caso, o Mitsuki meio que seria uma realização deste sonho, mesmo que de forma diferente. Porém, ele tendo o DNA do Toneri, ou sendo uma espécie de clone dele, combinaria mais com todo o time, já que o Boruto ele é metade Uzumaki, metade Hyuga, sendo os Uzumakis descendentes de Ashura ou Asura, se vocês preferirem, e os Hyugas sendo descendentes do Hamura, do lado do clã principal dos Otsutskis, que é aquele clã que tinha o símbolo do Sol, ou pelo menos é o que a Light Novel do The Last dá a entender. E o Mitsuki, por ser um clone ou tendo o DNA do Toneri, faria parte do clã secundário dos Otsutskis. E a Sarada, como todo mundo sabe, uma Uchiha, uma descendente do Indra. Assim nós teríamos uma trindade perfeita, aonde o Boruto estaria no centro. Bom, então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da teoria e nós nos vemos no próximo vídeo.